Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda. Hoje a gente está aqui para dar uma olhadinha nas cartas do tarô e dos oráculos e investigar as nossas sombras. Sim, sexta-feira santa, não sei porquê, eu tive uns sonhos, tive insônia, tive um monte de coisa que aconteceu essa noite que eu falei... A leitura precisa ser profunda, hein, Fernanda? A leitura precisa ser profunda. Investigando muito as sombras mesmo, investigando tudo aquilo que a gente não quer olhar. Então, se você não está preparado, prepare-se. As perguntas que a gente vai fazer para as cartas são: qual é a minha escuridão, ou seja, qual é a minha sombra? Que falta essa escuridão esconde? Como iluminar essa escuridão? E onde achar a luz para fazer isso? Vamos começar? Deixa eu tomar um golinho de café. Pera. Eu espero que vocês estejam bem, viu? Eu sei que assim, tá difícil. Essa noite eu acordei 1h da manhã, angustiadíssima, me sentindo super mal, inclusive atacada espiritualmente. Foi bizarro. Então, eu acendo esse incenso para que a gente se conecte com as mais altas esferas da espiritualidade, com amor incondicional, com os nossos anjos, com os nossos mentores, mestres, guias, ancestrais de luz, para que a gente possa estar sempre conectado com a nossa intuição e recebendo e acolhendo a nossa intuição dentro de nós mesmos. Eu também uso esse incenso de alfazema para limpar completamente o nosso campo de toda e qualquer energia que não esteja alinhada com a energia do amor incondicional. Vamos começar. Se você ainda não viu, já tem a leitura para abril, completa, para todos os signos, os 12 signos. Sim, lá no final do vídeo eu vou deixar o link para a playlist, tá? Aí lembre-se de assistir. Opa, o que eu fiz aqui? Eu fiz besteira, pera. Hoje realmente eu já acordei também meio com a cabeça... lembre-se de assistir o seu signo solar, seu signo ascendente e lua, tá? Sempre é bom a gente fazer esse mix, né? Pronto, agora sim. Hoje eu vou usar o The Muse, Tarô Musa. Contem-me aí nos comentários se vocês têm tido sonhos estranhíssimos. Eu tive um sonho pesadíssimo essa noite, pesadíssimo. Se vocês têm tido pesadelos, se vocês têm tido revelações nos sonhos, né? Como é que anda o sono de vocês? Vou gostar de saber. Vamos lá. Qual é a nossa sombra? Qual é a nossa escuridão? Aquilo que a gente não deseja olhar, aquilo que a gente esconde. E quando eu falo a gente em termos de coletividade. Nós aqui que formamos essa egrégora do Pela Deusa Tarô, nós como brasileiros, nós como raça humana, vamos entender como é que isso ressoa pra gente. Qual é a nossa escuridão? Qual é a nossa escuridão? Rei de espadas.
Ok. Deixa eu mostrar a carta para vocês. Aqui é Musa. Musa de Vozes. Vozes é o naipe de espadas aqui nesse deck de tarô. Me explica, por favor, Muse, o rei de espadas aqui. Me traz mais esclarecimento desse rei de espadas, por favor. Ás de emoções, ou seja, ás de copas invertido. Que falta essa sombra esconde? Que falta que essa sombra esconde? Que falta essa sombra esconde? Cinco de espadas. Mais uma carta, por favor. Que falta ela esconde? Só para confirmar se é esse o significado. 2 de inspiração, que é o 2 de paus. Tá meio estourado, né? Como iluminar essa escuridão? A torre invertida, força invertida, pajem de copas e 10 de espadas. Onde achar a luz? Onde achar a luz? Onde achar a luz? Onde achar a luz para isso? O Hierofante. Desculpa, gente, eu tô esquecendo de mostrar a carta para vocês, porque eu tô tão concentrada que é como se eu estivesse lendo sem estar lendo aqui pro canal, sabe? Me explica o Hierofante, por favor. Mais uma carta para explicar o Hierofante. Se bem que 6 de paus invertido. Tá. Vamos começar a conversar sobre essa leitura? Vamos lá, então. Bom, qual é a nossa escuridão? A nossa escuridão veio respondida pelo Rei de Espadas e pela carta do Ás de emoções, de copas invertido. Eu fico mal com esse negócio, quer dizer, eu não fico mal, é modo de falar, mas eu fico assim, às vezes pra mim é complicado quando trocam o nome dos naipes, sabe? Mas enfim, vamos lá, eu adoro esse baralho, ele é lindo. A nossa escuridão é a gente querer olhar para as coisas como se a gente fosse especialista, como se a gente já soubesse tudo. É usar mais o intelecto do que o coração.
é a gente deixar que a nossa mente suplante o nosso sentir, o nosso sentimento, é a gente agir muitas vezes com a cabeça quando era para a gente consultar o nosso coração. Aqui também a nossa escuridão esconde uma falta de amor próprio, de valorização daquilo que a gente é. É uma falta também de assumir, muitas vezes, aquilo que somos e ter orgulho daquilo que somos. É ter autoridade sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente aparenta, sobre aquilo que... Enfim, é ter esse domínio do amor próprio, é se gostar muitas vezes. Para mim, toda vez que o ás de copas vem invertido, ele chama a atenção para que a gente se olhe com amor. Então, eu acho que a nossa maior sombra é a gente ser duro com a gente mesmo, porque muitas vezes para mim o ás de espadas é muito duro, é muito intelectual, ele não tem muito sentimento, né? Pode ser exigente, né? Pode ser autoritário muitas vezes, e deixar de lado as emoções. É aquele... Para mim tá vindo uma coisa muito assim, nossa, e essa leitura realmente tá saindo aqui do peito, tá? Desse chakra aqui. É aquele pai que muitas vezes fala, engole o choro. É um pai que não quer lidar com as emoções, não quer ver, não tem, muitas vezes talvez não tenha nem a capacidade de lidar com as próprias emoções, então enxergar a emoção em outro é extremamente difícil. Então, uma outra coisa que eu estou sentindo aqui, que a nossa maior escuridão como coletividade, é esse masculino distorcido. Deixa eu tirar o óculos porque está dando tanto reflexo. É esse masculino distorcido que não se permite sentir. É esse masculino distorcido que não sabe o que fazer quando entra em contato com os próprios sentimentos, porque não foi ensinado a acolher a si mesmo, não é permitido sentir. Então, o que acontece quando o masculino não tem essa permissão de expressar o que ele sente, né? Ele vai para esse estado, vai para esse alto de montanha em que existe um isolamento, né? A coisa fica muito no mental e o coração fica abafado, fica preso, fica incapaz de se manifestar. Então, para mim, essa sombra maior que a gente tem é isso, é um masculino doído, oprimido, sem poder entrar em contato com as próprias emoções. Que falta ela esconde? Aí a gente teve aqui a carta do 5 de espadas e a carta do 2 de paus. A princípio, ela esconde, para mim é assim, ela esconde uma briga interna. Ela esconde um conflito. Essa sombra, ela entra no lugar da falta de diálogo. Ela entra no lugar da falta de companheirismo, porque para mim, todo 2 é uma carta de você achar uma parceria ideal, né? E para mim o 2 de paus é quando a gente muitas vezes também encontra, nesse sentido de encontrar parcerias, encontra aquelas pessoas que se empolgam pelas mesmas coisas que a gente. Que tem
compatibilidade com aquilo que a gente gostaria de se aventurar, sabe? Inclusive essa carta aqui, ela me dá muito essa sensação é uma dualidade forçada. É como se a gente estivesse sendo esgarçado, separado, né? E aqui, essa carta para mim, ela sempre fala também daquela síndrome do impostor, da gente não se achar merecedor. Então, que falta essa sombra esconde? Ela esconde principalmente essa nossa incapacidade da gente se achar merecedor do que quer que seja, de amor, de companheirismo, de nos aventurarmos, né? Porque o dois de paus também é uma carta de nos expandirmos no mundo. Então é como se fosse uma extrema insegurança de arriscar, de sair da zona de conforto, de defender, não é defender as nossas ideias, mas buscar expandir os nossos horizontes, buscar coisas novas para além de nós mesmos. É como se a gente tivesse sempre um pai ou uma mãe abusivo dentro da nossa cabeça, falando que a gente não consegue. E aí, quando eu falo pai e mãe, eu digo um masculino e um feminino, ou como que isso foi internalizado de alguma maneira, porque todo mundo foi criado por alguém, né? E muitas vezes a gente é criado por pessoas que não têm condições, que meio que repetem padrões e sem pensar, né? E aí a gente acaba absorvendo muita crença, né? Que não deveria servir para nós. A gente pode ter dentro da nossa árvore genealógica milhões de, defeitos que a gente meio que assume pra gente porque já vem no DNA. Seu pai era assim, você também é assim. Sua mãe era assim, você também vai ter que ser assim, sabe? Então, para mim, essa incapacidade da gente olhar para esse masculino vem de uma repressão mais antiga e de muitas vozes na cabeça que dizem pra gente coisas extremamente duras. E essas coisas duras sendo faladas, elas nos impedem de enxergar todo o nosso potencial. Ok? Vamos lá. Como que a gente pode iluminar essa escuridão? As duas primeiras cartas que saíram, a Torre Invertida e a Carta da Força Invertida. Como a gente pode iluminar essa escuridão? Reconstruindo as nossas bases, olhando para a gente, olhando para essa vulnerabilidade que a gente tem. Quando a carta da Torre vem invertida, ela fala de duas coisas, que não é para a gente ficar tentando controlar o incontrolável e também para que a gente comece a construir novamente algo que foi destruído recentemente.
a carta da força invertida é uma carta que pede vulnerabilidade. Ela pede para que a gente tenha coragem de se mostrar sem querer passar aquela ideia de perfeição. Sabe? É como se pedisse assim, bom, vamos reconstruir isso, vamos reconstruir sendo vulneráveis, sendo compassionados, estando abertos a nós mesmos para olhar para dentro da gente e enxergar essa sombra, enxergar essa falta, enxergar esse grande buraco dentro da gente. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter realmente muita vulnerabilidade, a gente precisa estar disposto a ir lá na ferida, tirar aquela casquinha e olhar que por baixo o negócio não estava cicatrizado. Tirar o band-aid, sabe? As outras duas cartas que vieram é o Pajem de Copas e o 10 de Espadas. Pajem de Copas e 10 de Espadas. Para mim, o Pajem de Copas fala de voltar com essa vulnerabilidade, voltar para um lugar de coração puro. Lembra que aqui a nossa sombra é a gente não expressar as nossas emoções, não ter autoestima, não saber como lidar com os nossos sentimentos. E aqui como conselho para o que é que a gente pode fazer para iluminar essa sombra, veio essa carta maravilhosa, que é uma das cartas que eu mais gosto. Eu gosto de várias, eu sou suspeita. Mas eu acho a energia do Pajem de Copas muito gostosa. Eu me identifico também porque eu tenho ascendente peixes, essa é a carta de peixes também. É uma carta bem pisciana, que é essa carta sonhadora, essa carta inocente, essa carta, assim, que é extremamente intuitiva, essa energia intuitiva de você perceber as coisas num nível sutil, de você enxergar mensagens nas coisas que vão aparecendo para você. Mas principalmente, essa carta para mim, ela fala muito sobre deixar o coração falar. Aprender a linguagem do amor, aprender a entender os próprios sentimentos, aprender a entender os sentimentos das outras pessoas, aprender a ler as pessoas a partir do coração e não da cabeça, do julgamento. Sabe aquela coisa de você sentir a vibe da pessoa? A carta do 10 de Espadas, para mim, ela vem com uma sinalização de que realmente um ciclo precisa terminar. Como que a gente joga luz nessa sombra? Encerrando isso. Encerrando esse círculo vicioso de não olhar para as nossas emoções, de nos recolhermos naquela insignificância de achar que a gente não merece as coisas boas, que a gente não merece ter felicidade, ter sucesso, ter abundância, ter prosperidade, ter amor, enfim. O que quer que você imagine, ter um país maravilhoso do qual a gente se orgulhe. Eu sinto essa carta do 10 de Espadas aqui, não com aquele peso que muitas vezes ela carrega, mas é como se fosse assim, olha, fazendo isso, ou seja, olhando para essa torre, reconstruindo com vulnerabilidade a partir do coração, isso se encerra. E onde é que a gente pode achar essa luz? A gente acha essa luz com a carta do Hierofante e com a carta do 6 de Paus invertido. E aqui para mim, a mensagem é, a gente acha essa luz buscando se conectar com a espiritualidade, porque o Hierofante, ele é um grande mestre, é o Papa, é o guru, é o mentor. E aqui eu sinto que ele é a energia que traz para a gente a nossa espiritualidade, que nos reconecta à nossa espiritualidade.
que nos reconecta a acreditar em algo maior. Não necessariamente uma religião aqui, eu não estou sentindo essa vibe de religião. Mas é um aprender lições que são passadas por pessoas que têm essa capacidade de passar essas lições, essa capacidade de interpretar os sinais do universo, receber as mensagens do universo e transmitir para a gente de maneira que a gente consiga entender, sabe? Então, muitas vezes o hierofante pode ser um professor que a gente tem, pode ser uma figura mais velha, pode ser uma instituição, mas não sinto que aqui seja o caso. Sabe o que veio aqui na minha cabeça quando eu estava falando? Biblioteca. E biblioteca, para mim, desde que eu comecei a trabalhar com os registros acásticos, a biblioteca é esse grande espaço, esse grande Google Drive que existe num plano sutil e que tem todo o conhecimento disponível para que a gente acesse. E não sou só eu que posso acessar, você também pode acessar, qualquer pessoa pode acessar e fazer esses downloads dessas mensagens, dessas sabedorias milenares, ancestrais, entrar em contato com a nossa própria biblioteca, com os nossos arquivos, né, com a nossa pastinha dentro desses registros acásticos, que é a sabedoria da nossa alma, é tudo aquilo que a gente já viveu, já passou, já aprendeu em muitas e muitas e muitas encarnações. Então, é essa busca desse conhecimento profundo, é essa busca da gente ir atrás de todas essas informações, receber, estudar, digerir. E aí, para mim, o 6 de paus invertido aqui, essa luz ela não é achada dentro do ego, ela não é achada dentro daquilo que a gente acha que a gente é. Aqui eu sinto como se fosse um pedido para que a gente seja humilde para aprender. Então, essa luz a gente acha nessa humildade, nessa vulnerabilidade que já tem aqui com a carta da força invertida. Então, eu sinto assim, é um pedido para que a gente tenha a humildade de aprender. Humildade de se colocar como eu não sei tudo. Lembra que no começo eu falei, uma das primeiras coisas que eu falei, que essa energia é uma energia de eu sei tudo. Mas é como se assim, existem muitas outras coisas sutis, muitas outras coisas dentro da gente que a gente não sabe. Então a gente precisa tirar a carcaça do ego para a gente mergulhar mais dentro, mais profundamente dentro da gente. Porque não é que a gente não precise do ego. O ego é super importante para a gente se defender, para a gente ter uma persona, uma atuação. Mas a gente está falando de sombra aqui, né? E muitas vezes os aspectos negativos do nosso ego são essas sombras que a gente não olha. Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu vou tirar agora um conselho aqui dos anjos ancestrais para a gente em relação a essa leitura. A Lua. A Lua que fala, tome nota dos seus sonhos, tome nota das suas intuições, preste atenção em tudo aquilo que vem para você de maneira sutil. Pode ser aquele sentimento na boca do estômago, sabe? Pode ser algo que você ouve dentro da sua cabeça, pode ser uma borboleta que passe para você no momento em que você está pensando algo específico, podem ser números repetidos. Preste atenção em tudo isso, vá anotando. Em algum momento, leia para ver o sentido que isso faz. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa leitura.
A gente se vê amanhã e não deixem de dar uma olhadinha nos signos para mês de abril. Beijos!